Gente, mais um episódio do People Tech de cabelo novo e vamos lá. Tô aqui com uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer há muitos anos e que a gente se reconectou recentemente e já andamos aí nos bastidores batendo um papo. Alana Azevedo, 18 anos de carreira nesse universo de RH, nesse universo de gente e gestão, nesse universo de people. Ela é uma especialista na área, com muita história para contar, grandes reflexões. E hoje a gente vai bater um papo sobre um tema que eu amo, que sou, inclusive, uma aficionada experimentadora, que é a gente precisa pensar sobre carreira e essa chegada das ferramentas de AI, como é que a gente vai lidar com tudo isso da melhor maneira possível, né? Porque tá aí, tá posto, né? Não dá para voltar atrás, a gente precisa descobrir como usar mais, melhor, e como a gente conseguir melhores resultados para a gente, para as nossas empresas, usando essas ferramentas. Alana, adorei você ter topado conversar um pouquinho aqui com a gente. Vem para cá, conta um pouquinho da sua história, que a gente quer muito conhecer você, suas reflexões, seus pensamentos sobre tudo isso. Nossa, cara, é um prazer estar aqui com você. Como você falou, já nos conhecemos há alguns anos, então já Sim, trabalhamos com sim. parcerias, então muito legal Aham. essa reconexão. Adoro conexões, mas eu gosto muito mais das reconexões, porque elas mostram a longevidade das relações, né? O investimento que a gente tem em longevidade. Então, isso é bem bacana. Bem, como você falou, né, tem alguns anos aí, espero que não dê para aparentar, né, mas alguns anos aí na área de RH, de pessoas. Na verdade, sou formada em psicologia e, ao longo do tempo, fui me desenvolvendo nas cadeiras de negócio, né, e fui crescendo nas empresas até chegar ao papel de CHRO, que é diretora de RH, enfim, nomes que a gente pode dar mil aí, Aham. das empresas que eu trabalhei, né. Trabalhei em muita empresa de pagamentos, de meios de pagamento, fintechs, as famosas Sim. fintechs, onde eu mais trabalhei nesse período. E, óbvio, né, durante essa carreira de RH, sempre conectando pessoas ao negócio, negócio às pessoas, né, a cultura, a sociedade, então é um trabalho muito grande nesse sentido. Muito bom. E aí, quais são o que que vem passando pela sua cabeça nesses últimos tempos? O tema que a gente resolveu falar aqui é um tema que está borbulhando aí na sociedade, com várias hipóteses, vários meios, vários anseios, mas de fato criando muita ansiedade em todo mundo, né? Eu acho que tanto nas empresas quanto nas pessoas. Então, acho que é um tema bom falar, né? É um tema Uhum. ainda de descoberta. Eu acho que a sociedade, o mundo está entendendo esse lugar, né? Lá atrás a gente passou na história da humanidade, lá primeiro pela revolução que trouxe a máquina a vapor, que mudou a relação do homem com o trabalho, com a tecnologia. Depois o motor por combustão fez outra revolução, os computadores, internet, né? Então, temos aí uma sequência, né, cada vez mais curta, né, de inovações Uhum. tecnológicas que mudam essa relação do trabalho, de produção, às pessoas, né? O quanto que as pessoas precisam se antecipar e viver essas mudanças, porque elas não voltam, né? A Não gente volta. não viu depois as pessoas voltarem ao arado depois que tinha o motor funcionando a favor, né, do homem. Então, é algo que a gente tem que viver e mergulhar. Uhum. E aí agora Sim. vem a IA, né? Vem a IA nesse tema e a gente pode pensar assim, nossa, o que que isso vai trazer para minha carreira? Né? Eu acho que é o questionamento que eu mais... Meu emprego vai acabar? Eh, e aí eu acho que é um tema que a gente tem que percorrer aqui, né, eu acho que tem muita coisa para ser falada nisso. Sim, sim. E eu queria já puxar um ponto que você trouxe que eu achei interessante, que é essa ansiedade, né? Toda novidade, toda mudança, ela traz ansiedade, é natural, né? Principalmente enquanto a gente ainda não está ali, não incorporou, né, essa mudança, essa novidade no dia a dia da gente. Como é que você tem visto essa questão da ansiedade nas pessoas e nas empresas aí nos bastidores, com todo mundo que você tem conversado e lidado nos eventos? Como é que você tem visto isso?
Bem, o nível de ansiedade está alto. Eu acho que todo mundo está querendo entender como incorporar isso na sua vida, né. Mas eu acho que vale a pena a gente começar falando, dos negócios e das empresas e vir com as pessoas, porque as coisas se conectam ali. Sim, sim. Então, eu acho que uma coisa que eu li muito interessante há algumas semanas atrás, num artigo da Harvard Business School, que falava muito sobre a IA dentro de esse ambiente competitivo, se ele se traz ou não um diferencial competitivo. E eu gostei muito da reflexão, porque o que falava nesse artigo é que a IA não necessariamente vai trazer um diferencial competitivo. Ele já está dado. E uma vez que a IA ela aprende consigo mesma, a cada vez que você coloca isso, nutre o sistema, ele vai nutrir para todo mundo. Ele não vai nutrir só para você. Ele fica ali Uhum. para a sociedade, fica aberto dentro daquela Isso. tecnologia, dentro dessa ferramenta. Então, como diferencial competitivo, a gente não pode dizer que ela é, né. Isso não quer dizer assim: "Ah, eu não preciso usar IA, ela não é importante para o meu negócio, para minha carreira", não, pelo contrário, né, se está todo mundo usando, ela traz um diferencial naquele momento interessante de ser usado, Uhum. né, que a gente não pode Sim, sim. perder de vista. Assim sendo, a gente pode pensar, eh é um diferencial momentâneo, rápido, efêmero? É, eu acho que como tudo na nossa sociedade, é muito rápido. Ele vai trazer um diferencial momentâneo, tem algumas pessoas usando até inovação, mas uma vez que posto ali, já não é mais inovação. Uma vez já trabalhado com a inteligência artificial, todo mundo já usa. Mas é importante que você ganhe, sim, um ganho de eficiência, não tem como negar a eficiência que a IA vai trazer para as organizações e para Perfeito. as pessoas. Então, sim, dentro desse sentido, é melhor a gente se apropriar dela o quanto antes para ela fazer parte do nosso dia a dia, né, de carreira e de negócio, porque ela é uma ferramenta essencial, mas ela não é a única. Eu acho que é aí o Uhum. ponto que a gente tem que se debruçar quando se fala de carreira, né. Não é que ela exatamente tira o lugar das pessoas, ela é uma ferramenta para ser usada com e para as pessoas, né. Mas ela precisa ainda muito de um trabalho conjunto. Ela precisa muito de inputs, de interpretações, e isso depende das pessoas que estão ali Uhum. trabalhando, Sim, né. sim, sim. Eu costumo dizer que quando me perguntam: "E aí, Karen, a gente vai perder nosso emprego?" Eu disse: "Quem não souber usar IA, é possível", porque no final das contas, a gente precisa aprender a usar a ferramenta. Aconteceu isso com a internet também, né, quem não conseguia usar a Exato, internet, quem consegue usar a internet, quem consegue transitar melhor com ferramentas, consegue trabalhar melhor, né. Então, exatamente, a IA também é uma ferramenta. Que a gente exato. precisa aprender, incorporar, experimentar, descobrir formas de usar no nosso dia a dia. E não é usar por usar, né, é Uhum, usar pensando: "Tá, eu ganho o quê com isso?". Porque como você falou, exige um esforço, uhum, mínimo ou máximo, a depender do que você quer fazer, mas exige um esforço. Eu preciso sentar ali, eu preciso criar um prompt, eu preciso pesquisar, eu preciso falar uma, 2 vezes, eu preciso não sai bom, refina, refina até você chegar no momento. Então, exige um esforço, não é algo que está simplesmente pronto e posto para todos os casos, para todos os cenários. exatamente. E algumas pessoas já falam, alguns especialistas de mercado, e eu achei essa comparação muito interessante, que falam que a revolução que a IA está trazendo para o mundo, né, e para as relações, ela está sendo comparada à invenção da roda pelo homem e ao domínio da linguagem, né. E aqui, pegando já esse recorte de linguagem e a minha formação de psicologia, isso mostra que ela vira estruturante na sociedade, né. Vira. Ela vira, então, a necessidade de você se apropriar dessa tecnologia, assim como da linguagem, né, ela é essencial. Aí, nesse momento, ela se torna essencial. Da mesma forma que a falta de formação ou analfabetismo, né, marginaliza as pessoas, deixa elas à parte da sociedade e do mercado, a IA também começa a entrar nesse lugar, né, se você entender que essa é a comparação, se ela Uhum. é ligada ao domínio da linguagem. Então, a partir daí você pensa:
poxa, se eu não tenho uma formação, se eu não tenho domínio da linguagem, eu tenho menos força no mercado, eu perco o poder de atração do mercado como carreira, né. A mesma coisa a gente pode comparar com a IA, nesse momento. Perfeito, eu acho que é uma comparação perfeita. Eu não sou da área de psicologia, mas sou da área da linguística. Eu vejo muito claro isso, a gente tem as estratégias de letramento, né, então, quanto mais envolto em um ambiente de leitura, de escrita, melhor você se apropria e usufrui dessa habilidade de ler, escrever, falar. A gente tem também já muito que já é uma expressão bem consolidada, que é o letramento digital, que é você Ah, legal. transitar no mundo digital, porque o mundo digital está posto, Tá né. posto. Então hoje as pessoas fazem praticamente tudo, bancos, pagamento, compra, vida, consulta, tudo no ambiente digital. Tem vida social no ambiente digital, então é um Tem universo quase paralelo. relacionamentos. Tem relacionamento, tudo funciona, né, existe um mundo no universo digital, então a É. gente já usa, por exemplo, a expressão letramento digital, que estão aquelas pessoas que vão ter níveis diferentes de relacionamento com esse mundo digital e vão ou não aproveitar as oportunidades. Quanto mais letrado, mais o mercado vai, né, de alguma forma você vai estar mais aderente ao mercado. E a mesma coisa eu acredito também. Eu acho bem interessante essa ideia do vamos usar o letramento em inteligência Exato. artificial. Exato, gosto dessa comparação. Acho que ela é Sim, muito sim, pertinente e muito atual, assim. sim, Então, não se trata de falar, né, e aí você falou da ansiedade no começo, da angústia. É claro que sempre diante de um cenário novo, isso é natural do ser humano, essas uhum, reações. Mas a gente pode, aos poucos, né, substituir isso pelo conhecimento, né, pela perfeito. descoberta. E isso é essencial quando a gente fala de um letramento. É o que Uhum. talvez a gente não se lembre como que era aprender a escrever, a dominar uma linguagem, né. Sim, Talvez alguns se sim. lembrem do que é uma língua estrangeira, que a gente geralmente aprende mais tardiamente do que a língua nativa. Uhum. Mas sim, você vive a ansiedade, a angústia, até que você vai se familiarizando aquela linguagem e vai se tornando natural, você vai pegando proficiência na linguagem, você vai ficando mais Sim. dinâmico, vai tendo insights mais rápidos. É uma boa comparação. Não, Então, é maravilhosa. a ansiedade da IA, enquanto ela está num lugar, né, na sua vida, na sua carreira de lidar com o novo, tá ok. Ela só não pode ser paralisante, porque se ela for paralisante, ela acaba te excluindo de um mundo que está dado, que está posto e que é a vida, né. Então, Sim. quanto mais você se apropriar dela, mais você consegue ganhar proficiência antes das pessoas. E aí vamos falar de diferencial competitivo, né. Isso começa a ser um Vamos. diferencial competitivo, daqui a pouco Uhum. já não é mais, né. Mas agora ainda é um diferencial competitivo você sair na frente, ou seja, o seu negócio ou como carreira, você trazer a IA para o seu dia a dia de trabalho. E aí eu ouço muitas pessoas falando sobre investimento, né. "E aí, mas é caro, como que é?" Começa, como ela é nova, isso que é o bom, né, da descoberta. Começa usando o que tem, né, tem versões gratuitas para você se Sim. familiarizar. Conforme for ganhando proficiência, você vai fazendo upgrades ali, melhorando, que você vai ver que a sua relação com a tecnologia vai ficando mais naturalizada. Você automaticamente vai buscar coisas novas ali dentro. Então, acho que a palavra aqui da ansiedade é que ela não seja paralisante, que ela seja instigante, né, que ela desperte o curioso ou curiosa dentro de você para iniciar esse processo de aprendizado e de mergulho. Porque isso sim traz diferencial competitivo. Eu acho importante falar que criação de valor não é, replicação de valor, né. Uhum. Existe a cópia de algo já dado. Isso a IA vai trazer para todo mundo igual. Agora, a minha interação com a tecnologia é que cria o valor. Sim, sim, sim. Exatamente. No final, o valor é o resultado, e o resultado é o que você entrega, não é necessariamente o que a IA te entregou. Porque você pode refinar, Exatamente. você pode mudar, você tem o seu estilo, né, e aí à medida que você vai,
melhorando nesse processo de entendimento dessas ferramentas, você também vai impondo o seu estilo, o estilo de escrita da Kari, o estilo de análise que eu faço, o tipo de conteúdo que eu consumo, por exemplo, né? Então, tem uma série de caminhos que vão dar esse norte do que é a minha entrega. E a minha entrega não é exatamente 100% o que a IA entrega. E falando assim, sou Exatamente. profissional carreira, né? Esse é um ponto que eu gosto muito de refletir sobre isso. E o outro, quando você fala sobre ansiedade que paralisa, a gente precisa pensar que não é a primeira vez que a gente tem esse questionamento. Não. Não é, né? Acho que a cada período a gente fica, eita, tal profissão vai desaparecer, tal coisa vai deixar de existir. Até pode desaparecer, mas surgem tantas outras, né? Sim, Surgem tantas outras profissões, e aí eu sempre digo, formação não é profissão. Você pode ser formada em alguma coisa e pode fazer outra coisa completamente diferente, né? Tudo está nesse caminho de conhecimento que você construiu e de experiência, que é sobre o que a gente está falando aqui hoje. O que é que a gente vai fazer com esse conhecimento? exatamente. Principalmente, aí a apropriação que a gente faz. Eu gostei dessa sua comparação do meu estilo, da minha cara, que ela entrega, porque você vai criando uma relação ali com a tecnologia. Sim, Porque isso me lembra muito, né, o mundo das artes, né? Cada artista, né, que faz o seu quadro, né, ele tem a sua cara, tem a sua personalidade. Os sim, sim. instrumentos são o mesmo. Você pensar que tela e tinta, né, e pincel, o instrumento é o mesmo. Agora, o que ele faz com essa tela, com o pincel e a tinta, é muito o estilo, e um quadro não é mais ou menos valorizado do que o outro. Perfeito. Ele representa ali um trabalho entregue, um resultado entregue de um artista. Ele representa a visão daquele artista do mundo, da sociedade. Então, eu acho que é isso que a gente tem que se apropriar da IA. Fazer com que a gente tenha uma relação, que a gente crie o nosso estilo dentro dela. Que a gente Uhum. crie uma entrega que represente todo o seu repertório. O seu repertório de vida, o seu repertório de conhecimentos, de leituras, né? Ele expande o que você é. É como um braço a mais, a gente poderia pensar, um braço auxiliar, alguma coisa nesse Sim, sentido. eu costumo dizer que a minha ferramenta já eu uso o chat GPT, que eu chamo carinhosamente de Apolônio. Inclusive, toda vez que eu vou fazer uma solicitação, dou bom dia, boa tarde, dou feedback, né? Eu considero meu colega de trabalho. Muito E aí eu bom. vou ali, ó. Preciso fazer isso? Deixa eu ver como é que a Polônio faria. Tem horas que eu não vou, mas eu exercito ir lá para ver. E aí, se eu fizer lá, como é que fica? Né? E Como qual é o que fica? resultado que sai? Né? E isso foi me trazendo a incorporar muitas coisas dentro da minha rotina, inclusive a rotina de experimentação, de simplesmente ir lá e brincar. Ai, Legal. deixa eu gerar aqui uma foto, deixa eu gerar aqui uma imagem, deixa eu ver como é que ele avalia isso. Tá pronto, mas deixa eu jogar aqui para ver o que ele me diz de interessante, né? Então, essa incorporação, que eu acho que é o oposto da pressão, da ansiedade, né? Você trazer algo mais lúdico, mais divertido, mais vou experimentar mesmo, não tenho nada a perder, é gratuito, né? Tá ali só eu e o meu computador, tal. Então dá para fazer umas experimentações bem interessantes. E eu costumo fazer isso. Eu parto daquele, assim, ó, deixa eu ver como é que fica lá, Não, né? isso é muito legal. E isso que você traz me lembra muito, né? Eu trouxe aqui a comparação quando você aprende uma língua estrangeira, que eu acho que é onde a Aham, gente tem mais memória do que aprender a língua nativa, né? Que é mais natural, né? uhum, Que no começo a gente começa muito tenso, uma relação, né? Do tipo ela lá, eu cá. Depois, conforme isso vai ficando natural, você vai pegando proficiência, você começa a se divertir com a nova língua, né? Você começa a falar, deixa eu testar aqui, falar com uma pessoa de outro país, sei lá, eu aprendi inglês mais americano, mas como seria uma interação com o australiano? Você começa a brincar com o seu conhecimento. E aí o aprendizado fica divertido.
né, que eu acho que é o Isso. desafio até de todos os educadores, né, da gente que está na ponta ali de educação, de treinamento e desenvolvimento. Então eu acho que a gente tem que trazer isso para si, porque não é responsabilidade de nenhuma outra pessoa, instituição, eh, o seu desenvolvimento na sua carreira, eh, em relação às novas ferramentas de trabalho. Isso é seu, isso está dado, está na sociedade. Então, quanto mais a gente se aproximar disso, melhor. E aí eu vi alguns estudos interessantes recentemente, que eu achei bem legal, que eu queria compartilhar, até do mundo do Uhum. RH, e me causou muita curiosidade, assim, de querer Ai, também conta aí, experimentar adoro. isso nos meus próximos desafios. Tipo assim, eu vi pessoas, casos de pessoas usando no RH em remuneração, e eu achei isso fantástico, né. Em tese, é o lugar mais eh, cheio de segredos do RH, né, que a gente não gosta muito de compartilhar. E a gente do RH sabe que é segredo só pra gente, né, porque as pessoas falam dos seus salários em qualquer lugar, mas a gente sabe a nossa responsabilidade, LGPD, tudo isso Sim, mais, sim. em lidar com dados tão sensíveis quanto o salário. Então, Uhum. eu vi algumas iniciativas de empresas, né, tenho discutido nessa curiosidade de IA, de usar a IA para ver, percentuais, como é que está a distribuição por área, por gênero, por interseccionalidade. E aí a IA tem uma grande capacidade de tirar os nossos vieses desse contexto todo e você analisar, nossa, ter bons insights a partir disso. Olha o que está acontecendo com a distribuição, qual o percentual que eu estou dando, qual é o percentual que está distribuído na empresa, como ele está, e sem o viés que nós, seres humanos, carregamos conosco. Então, assim, alguns experimentos, né, que eu vi sobre isso, algumas pessoas tiveram que fazer um ou outro ajuste, né, a ferramenta não Sim, entendeu muito sim. bem, mas ela tem que ser alimentada, né, a alimentação da ferramenta Uhum. é essencial. Mas eu vi casos de pessoas que chegaram no lugar, né, que falaram: "Não, olha, não precisa nem mexer. O que ela deu aqui, realmente eu posso aplicar, porque corresponde à realidade da minha empresa, uma distribuição que me parece, fazer sentido com o que a gente tem mapeado de talentos dentro da organização". Então olha que fantástico isso, você juntar uma avaliação de desempenho que a gente leva tantos comitês. Semana passada eu jantei com uma diretora de RH de uma indústria, ela falou: "Alana, eu levo 2 meses nos ciclos, nos comitês". Então pensa o que é colocar isso numa IA e discutir a partir disso, o ganho que a gente tem e tirar também esses viés, essas relações que as pessoas constroem naturalmente, né, Sim. dessa discussão. Que fantástico é trazer isso para o nosso dia a dia. Então, com certeza o próximo desafio que eu tiver nesse sentido, eu vou usar e vou testar e vou alimentar e já vou trazer para esses comitês, que eu achei muito legal o case. Não, eu achei muito legal. Realmente, remuneração é extremamente desafiador, concordo, todo mundo tem os segredos, ou acredita que tem, mas sempre é um assunto difícil, né? É, Difícil, delicado, a gente leva tempo para amadurecer. Mas essa parte de análise de dados eu acho crucial e fantástica fazer dentro da IA, porque você ganha um tempo brutal. E no final das contas, sendo você fazendo manualmente, seu time fazendo, ou a IA fazendo, você vai ter que sentar para analisar e decidir o que é que você vai fazer com aquilo. exatamente, Que não é, exatamente. se a gente olhar, não é diferente de sentar e conversar com alguém, não é diferente de buscar alguns livros, para dizer, olha, tô com esse cenário, deixa eu dar uma pesquisada, deixa eu procurar uns artigos, né? Então, essa busca de conhecimento, a diferença é que tá tudo ali centralizado. Eu particularmente, eu nem sei qual foi a última vez que eu fui ao Google pesquisar qualquer outra coisa. Eu faço tudo dentro da minha Da IA. ferramenta, dentro, né? Quando eu vou, é assim, eu já sei o site, já vou para o site, ok. Mas uma pesquisa, algo que eu estou querendo começar a entender, eu começo por dentro da IA. Do Apolônio, do seu colega Do de trabalho. Apolônio, exatamente, meu colega de trabalho. O Apolônio me dá as primeiras dicas, e a partir dali eu vou avaliando, que esse é o nosso papel, né? Tá Sim, suficiente? Não, eu preciso de mais, né? Tá raso, preciso de mais profundidade. Vou sentar e vou aprofundar, meter a mão na massa e tirar da gente, colocar ali o que está faltando. Então, esse é um ponto.
que eu acho que faz bastante sentido, que é o que você falou, o ganho de tempo, né? Otimização de processo. Eu sempre digo, pô, se eu posso fazer em meia hora, por que eu vou fazer em 3? Nossa, é Sobram verdade. 2 horas e meia para fazer outra coisa. Outra E é um coisa, ler um trabalho livro, um curso. burocrático, chato, né, Sim, normalmente. Não se pode ganhar, por que não, né, ganhar? exatamente. Eu super concordo. Gosto bastante. E aí, o interessante de você trazer isso é que a gente começa, você fala da sua interação de olhar o output, né, da IA e fala, não, isso aqui está suficiente, preciso aprofundar. E a gente começa a ver aqui as competências que a gente precisa desenvolver para lidar com essa nova ferramenta. É Sim, muito menos técnica, nesse sentido que a gente está falando aqui, e muito mais criativa, muito mais humana, muito mais crítica, né. Então a gente precisa desenvolver outras competências, talvez que, né, algumas pessoas podem ter e outras não, mas muito mais voltadas para o curiosidade, né, para instigar aquele pesquisador que tem dentro de você. Né, aquele curioso que a gente às vezes deixa sim. para trás, porque na infância todo mundo é curioso, toda criança é, e esse é o perigo muitas vezes, a curiosidade, né. E onde é que a gente deixou o nosso curioso? Então, vale a É, pena a gente resgatar esse curioso de dentro de nós, né. não, e isso é bem interessante, porque às vezes a gente faz uma pergunta ou bota uma lista de. Faz um prompt básico com uma lista de passo a passo para o meu Apolônio, por exemplo, seguir, e aí eu vejo assim, mas por que ele errou? Né? Então, na verdade, é interessante isso, porque eu não posso botar a culpa nele. Eu me perguntar o que eu fiz de errado aqui. Peraí, deixa eu revisar como eu perguntei, como eu falei, como eu me comuniquei com ele, né? Porque é o que eu tenho controle no final das contas. Né? Exatamente. Ontem eu estava batendo um papo com as amigas, justamente isso é o cerne da comunicação. Eu não tenho controle sobre o que o outro vai entender. Só tenho controle sobre o que eu vou falar, então o tempo todo a gente tem que ficar. Então, eu falei o que de errado? Qual foi a palavra que foi fora do lugar? Né? O que eu deixei de colocar? O que eu deixei de dizer? Né? E eu acho que essa criatividade de, peraí, deixa eu dar uma pesquisada nisso antes de botar lá, porque eu estou colocando, já tentei 2 dias e não sai o que eu Uhum. quero. Né? Deixa eu dar uma incrementada aí, descobrir se alguém já fez, se alguém já postou alguma coisa. Esse olhar curioso, eu acho ele fundamental. Tem até uma outra convidada minha, que a gente bateu um papo e a gente usou a expressão curiosidade intelectual. Né? Essa curiosidade, Exato. sim, precisa aprender. Então, como é que faz? O que eu estou fazendo de errado? Né? Esse olhar crítico mesmo sobre nós, de como é que eu melhoro isso, como é que eu faço diferente para que a IA me entenda do jeito que eu gostaria que ela entendesse. É um desafio, mas é Exatamente. bom. E a gente começa a falar aqui que quanto mais essa tecnologia, ou a gente se aprofunda, né, nas tecnologias, acho que de modo geral, mais a gente começa a ver que o diferencial competitivo, né, de carreira ou das empresas passa a Sim, ser o que é mais humano, né, as suas capacidades mais humanas, que é comunicação, autoconhecimento, capacidade relacional. Até porque, fico me colocando aqui no papel dos líderes agora, né, agora vestindo aqui o papel do líder, de uhum, organizações e de áreas, quem vai mover a empresa e as equipes para esse novo momento são os líderes, né? E nada melhor do que as suas capacidades, né? As suas competências relacionais, de comunicação, de inspiração, para fazer com que mova uma organização num lugar novo e que a gente ainda precisa testar, lidar com os medos, anseios normais de testar um processo novo. Achei muito corajoso esse case que eu vi de colocar uma área de remuneração dentro da inteligência artificial. Porque como processo é um dos processos mais sensíveis, é esse folha de pagamento. São os processos mais sensíveis do RH. Então, muito corajoso dessas pessoas que fizeram esse case de colocar isso. Claro que isso muito capitaneado com a área de segurança da empresa, né, de ter uma parceria que vai para além das fronteiras ali da nossa área, sim, né. sim.
Então, fico pensando quanto que essas lideranças tiveram que usar todas as suas competências, né, de convencimento, porque é arriscado, não é algo que numa tecnologia nova, algo que não está dado, que não tem ainda muito histórico, colocar Uhum. um processo tão sensível ali dentro. Então, mais a gente entende que a angústia que a gente tem, que a gente falou no começo, dessa nova ferramenta da tecnologia, precisa ser substituído pela coragem, pela curiosidade, né? E pelas suas competências humanas de autoconhecimento, relacionais, comunicação, para poder mover as iniciativas ao seu entorno e da sua equipe em prol daquilo. Sem coragem, no final das contas, a gente não tem inovação nenhuma. A gente não move o Exato. ponteiro. Né? Se a gente olhar, coragem não sei se a gente pode chamar de habilidade, sentimento, porque envolve tanta coisa, coragem. Mas coragem hoje ele é uma palavra extremamente forte e necessária nas empresas. Porque significa Exatamente. coragem de desafiar o que está posto aí. Às vezes você olha para o processo e diz, ok, está funcionando, né? Recebo bons feedbacks. Mas por que está funcionando e você recebe bons feedbacks? Você não pode, né, experimentar em cima daquilo para melhorar mais, para gastar menos tempo, para usar menos pessoas. Aí eu falo, usar menos pessoas já cria mais ansiedade. Gente, usar menos pessoas significa liberar pessoas para fazer outras coisas diferentes. Né? Exatamente. As empresas precisam pensar nisso. Quanto mais eu automatizo, e aí é o desafio, né? Automatizar e manter a humanidade, automatizar e Uhum. manter o foco na pessoa, né? Seja cliente, colaborador, fornecedor, na pessoa, é o grande desafio. Mas a coragem é que vai nos colocar essa pulga de dizer assim, mas tá bom, mas então, tá bom mesmo? Não dá para fazer algo diferente? Exatamente, exatamente. E assim, olha que curioso, né, a coragem ela é essencial para mover a inovação e ela é necessária para a sobrevivência, Necessário. porque Sim. olha o que está acontecendo hoje, e aí fico refletindo o quanto que a gente, né, trazendo aqui para minha área do conhecimento, né, que é RH, está se preparando e preparando as equipes para isso. Eu garanto que nesse momento tem várias recrutadores, selecionando currículos de IA. Eu garanto. Sim. E o quanto que esses recrutadores, essas recrutadoras estão capacitadas para lidar com esse novo ambiente, mas ele já está dado. Então, assim, é corajoso, mas ele é também se apropriar das suas competências, porque é o que tem. Eu garanto que tem muita gente já fazendo currículo em IA e submetendo para as Sim, empresas. com E certeza. mais, daqui a pouco, não sei se está acontecendo agora, acho um pouco mais ousado, mas entrevistadores estarão entrevistando uma inteligência artificial Eita! em pouco tempo. Em A pouco gente tempo. já Não, vê a perfeito. gente já vê hoje, né, no mundo de redes sociais, inteligência artificial fazer humanos tão perfeitos que a gente acha que é aquela Perfeito. pessoa pública que está Sim, sim, falando. sim, E a pessoa sim. tem que declarar que não sou eu, né. Fizeram uma montagem, né. Isso já está acontecendo. Já tá. Então, como É. eu vou acreditar que também, em pouco tempo, eu já não estarei aqui nesse mundo virtual, que a gente já faz parte dos processos de seleção, não estarei entrevistando uma IA? Sim. E do outro lado também, né, o entrevistador de repente pode ser um IA. Pode ser uma IA também. Exatamente. Como é que a gente está se preparando para isso que Sim, está muito perto, sim. assim. O Muito. currículo já está dado, eu garanto que tem. Sim. Mas as entrevistas não sei se ainda está acontecendo, mas se não está, é coisa de pouco tempo, porque a É. gente já Eu está acho vendo isso que acontecer. currículos melhorados, currículos analisados por IA, eu acho que já está acontecendo. E entrevistas analisadas por IA também, eu acho que está posto. Já Talvez está não seja acontecendo. posto para todo mundo, mas é Sim, algo que está aí. Dá para fazer muito fácil, muito rápido. Você ter uma IA que gere já
não digo uma análise perfeita, mas muitos insights sobre uma conversa, sobre uma entrevista. Exatamente. E aí, voltando àquele lugar, isso tirou a capacidade o lugar do recrutador? Não. Não. Só colocou em outro lugar o papel dele. O papel fica muito mais de entender a profundidade da cultura da empresa, o quanto aquela pessoa entrevistada, e é bom a IA nesse sentido de tirar os vieses, né, que a gente carrega conosco, trouxe de insumos, de dados, né, de informações, do quanto que aquela pessoa é aderente a uma área, o quanto que ela é aderente aos Uhum. desafios de negócio que você tem dado ali. Então, isso tende a otimizar não só o processo em si do recrutamento, mas o processo global da empresa de diminuição de turnover, de entender, de alongar o tempo das pessoas nas organizações, que é um desafio ainda nesse momento, Muito. de trazer pessoas que sejam aderentes à cultura e que movam o negócio junto, né, para um lugar que é destinado de crescimento. Então, tem ganhos aí muito interessantes, muito importantes, e que a gente não pode Tem. entender que agora, nesse contexto que a gente colocou, o recrutador entrou aí com parceiro e talvez já não saiba. E que bom que se ele souber, porque se ele estiver usando, é sinal de que ele está se apropriando já do momento que já está dado, né? Como uma parceria para melhorar os seus processos, para melhorar as suas análises, né? Sim, sim. E é muito legal essa conversa nossa, porque eu fiquei aqui pensando que a gente vai sempre refletindo, né, o quanto a pessoa de RH, seja na figura do recrutador, do avaliador, ou até de uma liderança que vai fazer uma análise, o que for, ela ganha nesse fluxo, né? Ok, a gente está recebendo um currículo melhorado. Tá, ok. Existiu um investimento naquele currículo, mas ele poderia ter sido melhorado com ou sem IA, a gente sabe disso, né? A Sim. gente sabe que a gente tem dos dois lados, né? Tem a empresa que vende lindamente uma cultura que não tem, tem também as Uhum. pessoas candidatas que vendem lindamente um currículo que não tem, ou que acham que tem, né? Então, a IA só acelerou, né? Ficou mais fácil fazer isso. Quando eu penso, por exemplo, nessa sobra de tempo e otimização do fluxo, eu penso nesse recrutador, nessa recrutadora, dizendo: olha, eu tenho mais meia hora para conversar com a Kari. Que massa! Eu não preciso fazer mais entrevista correndo. Eu posso, de repente, ter um bate-papo diferente, né, em que eu foque em questões diferentes, porque hoje o grande desafio, já que a gente está falando, duas pessoas de RH falando, a gente sempre vai cair em recrutamento e seleção. É. Quando a gente pensa em pessoas, a complexidade é imensa e o currículo nenhum vai mostrar. A gente precisa conhecer a história da pessoa, os anseios, o propósito, os sonhos, o que é que ela curte, como é o dia de trabalho dela, como é que ela se organiza. São tantas perguntas importantes num processo de análise, né, de uma pessoa que vem Uhum. trabalhar com a gente e que às vezes isso passa batido. Por quê? Porque tem tanta coisa a ser feita no fluxo que não sobra tempo. Exatamente. Então eu vejo Exato. isso muito positivo, né? Já que eu vou receber o máximo de informação sobre a pessoa, pô, vai sobrar tempo para eu ler, para eu me debruçar e eu vou perguntar as coisas que não estão aqui e que eu tenho muita curiosidade de descobrir. E de repente a gente vai sair das entrevistas muito pasteurizadas, muito frameworkizadas, com aquelas perguntas, né, iguais. A gente sabe Exato. que ainda é um desafio entrevistar pessoas. Ainda é um desafio grande, e você trouxe mais uma vez uma coisa que a gente falou, que é quanto mais eu uso tecnologias, mais eu valorizo as competências humanas, Sim. mais eu preciso me conectar ao ser humano que está ali, entender o todo, a cultura do entorno, né? Então, assim, essa é Uhum. uma vaga de reposição, então deixa eu me aprofundar aqui mais do porquê que aquela outra pessoa saiu, o que que é Saiu. esperado desse líder, ou se é uma vaga nova, que desafios que tem ali, explorar mais isso do que sair, né, do padrão, você consegue expandir. Então eu acho que a palavra Uhum. expansão é uma palavra que me conecta muito ao uso da IA nesse momento. Quando você pensa em Sim, carreira, ao invés de pensar, né, vai acabar meu emprego, pense que vai expandir a sua capacidade, eh,
não só de entrega, porque eu acho que isso é mais objetivo, mas expandir a sua capacidade de conexões, vai expandir a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de ter relações mais abrangentes, porque o tempo que você estava usando ali para criar um currículo, para analisar uma entrevista e IA te dar, você está se conectando com o líder para entender melhor a situação global. Então, você está aumentando, você está expandindo Sim. as suas conexões, a sua visão. Então, e aí tudo isso volta para o curioso, né? Você ter a curiosidade de entender mais sobre aquela pessoa candidata que você está entrevistando, sobre aquele líder que está ali recrutando uma pessoa, aquela cultura organizacional que está no entorno, que você tende a ser mais assertivo, expandindo essa sua capacidade cognitiva, intelectual. Não, eu super concordo. Eu acho que é isso. E um ponto que você trouxe é lembrar que nós somos protagonistas da nossa carreira, né? Então está na nossa mão. A gente pode inclusive decidir fazer algo completamente diferente amanhã por conta dessas descobertas, né? Da mesma forma que alguns fluxos, eu não digo profissões, mas fluxos vão desaparecer, vão surgir novos. Né? De repente, a Exatamente. oportunidade de repensar ou implementar coisas que você nunca teve tempo, né? Que estava lá na caixinha de ideias, guardada há anos, e você, uau, nunca mais voltei nisso, porque no final a gente fala da operação, a operação engole, Engole. né? O dia a dia de qualquer empresa nos engole. Se a gente não separar tempo, iniciativa para experimentar coisas novas, e aí a IA entra na jogada, a gente é engolido e a gente não faz mais nada diferente, porque é muito mais fácil eu sentar e fazer o relatório de ponta a ponta. Não é que seja mais Exatamente. fácil, é mais cômodo, é o que eu já faço. Uhum. Né? Levar 2 meses analisando salário por salário, perfil da pessoa quando entrou na empresa, quanto tempo, idade e tal, cruzar esse volume imenso de dados. É o que a gente faz todo ano. Né? Por quê? Que eu vou dedicar tempo. Na verdade, a sensação que eu, às vezes, conversando com as pessoas, é: por que eu vou perder tempo? Né? Já é tão corrido o dia para fazer Sim. essa análise, por que eu vou dedicar, de repente, uma manhã, né? Ou 2 ou 3 para fazer experimentações? Esse é o desafio da inovação. Para a IA e para qualquer outra coisa que surja. Desafio de preciso separar tempo para experimentação. Isso é interessante, porque enquanto a gente está absorvido ali pelo dia a dia e replicando, a gente não está se apropriando que a gente está perdendo, tá ficando obsoleto, vamos dizer assim, né? Tá ficando, tá caindo Sim, na obsolescência, porque as coisas estão acontecendo aqui à nossa volta e a gente está absorvido ali pela operação. E fato, acho que separar o tempo para isso é o grande desafio. E aí é, é buscar tempo de qualidade, a gente já sabe. sim. O que eu costumo fazer é bloqueio minha agenda. Então, eu tenho É. blocos na minha agenda para isso. Eu não vou marcar call, eu não vou fazer outra atividade. Então, se eu quero fazer uma experimentação, eu boto lá na agenda, eu vou experimentar isso. Tem lá 1 hora, 2 horas, e eu vou focar fazendo aquela experimentação. Foi a única forma, pelo menos para mim, até hoje, que funcionou. Eu bloqueei minha agenda para tudo. Uhum. Né? Se eu preciso escrever, bloqueio. Se eu preciso, bloqueio. Tá tudo um monte de quadradinho, vários slots com coisas diferentes, inclusive para estudar, experimentar, pintar, né? Então, eu vou ali bloqueando a minha agenda, porque senão, se a gente deixar, eu brinco, se alguém achar minha agenda livre, vai ser festa. Vou encher de reunião. Verdade. Aí eu bloqueio logo. Senão eu não consigo fazer essas coisas. É. E aí a gente está falando aqui muito da visão de pessoa e carreira que não dá para delegar, mas Uhum. como empresa, né? Acho que como empresa tem que ter aquela coragem que a gente falou lá atrás de eu vou fazer esse processo usando IA. Né? Por mais que Sim, você já adquiriu conhecimento e você já fez tantas vezes os tais comitês de calibração para poder ver remuneração, então é decidir em conjunto com a organização, são líderes ali, né, se conectando com outras áreas, chamando áreas, né, diferentes para participar daquele processo, como uma área de segurança, né, uma área de tecnologia. Eu vou fazer esse processo no ciclo tal e se planejar e colocar na agenda, né? Aí é uma outro tipo de agenda, mas é agenda
corporativa, que Sim, você tem que vai colocar. fazer aquele processo diferente. Mais uma vez a gente fala, não adianta esperar sobrar tempo, sobrar para inovação. Não, Você tem que não, colocar não. na agenda da organização, na agenda das lideranças, né. Então é fazer essa agenda nova E é legal e comparar, diferente. né? Comparar. Então, se você comparar, então, quanto tempo você gastou? Como foi o resultado no ano passado? Trazer de repente essa comparação. Destoou demais? Quanto tempo a gente levou? Como foi esse processo, né? Porque eu vejo que tem uma coisa também interessante em inovação, Alana, é que a gente precisa ter algumas pessoas na empresa que curtem fazer isso. Não Uhum. precisa ser todo mundo, né? Mas precisa ter aquele grupo de pessoas que não precisam estar juntos, mas tem que ter alguém que vai ser o uhul, vamos fazer! Né? O chefe de torcida, como eu costumo dizer, e que Muito bom. curte vender isso, né? Que curte. Gente, olha, lá no nosso setor a gente fez isso. Poxa, lá no meu time eu estou usando tal ferramenta, a gente usou para A mais B mais B mais C mais D, a gente teve tais resultados. E aí eu falo muito da importância das empresas identificarem essas pessoas. Aquelas pessoas estão sempre testando coisas, Uhum. compartilhando coisas, né? Essas pessoas, elas são essas âncoras que vão nos ajudar a compreender. Você viu, cara, o que a Lana fez? Eles estão usando isso. Será que não funciona no seu setor para tal coisa? Eles fizeram um experimento assim. Estava aqui pensando, e para tal setor, para aquele fluxo que você tem, será que não funcionaria experimentar? Isso nos ajuda a fazer um link, fica mais leve, para não Uhum. vir uma determinação, né? Que tem isso, algumas empresas estão indo nessa, vamos usar, pá, de cima para baixo, É, aí todo mundo usa, e às vezes usa sem necessidade. exato. Porque existem isso, às vezes a IA é usada de um jeito que não tem ganho nenhum. A gente precisa também equilibrar. Mas eu gosto do. A gente conversa muito aqui na Impulso, de identificar essas pessoas que curtem isso. Curtem experimentar, são entusiastas, são os animadores de torcida que vão lá e vão gostar de colocar no canal. Olha o que a gente fez, tal. Tô aqui, quem quiser conversar, grava um vídeo, né? E aí isso vai motivando também outras pessoas e trocando, né? Que esse é o desafio. Às vezes um time só está inovando e o resto da empresa está aproveitando o zero Exatamente. disso. Exatamente. É muito importante identificar os talentos da organização, né? Tem talentos que são mais voltados para esse, é o entusiasta, né? É o que está testando tudo novo, independente da área. Não estou só falando que é tecnologia, tem Isso, então qualquer exatamente. área de operação, né? Vai ter aquele que é entusiasta, que está pesquisando novo, que está entendendo como usar aquilo no trabalho. Tem as pessoas que são os tratores, né? Que fazem muito bem o dia a dia, entregam. Então, assim, acho que há algum tempo a gente já fala dessa questão de diversidade cognitiva, de quanto que as pessoas conseguem congregar. Acho que ter um bom mapa, assim, na empresa ajuda muito nesse sentido. Muito. E nunca se pode esquecer de falar da cultura, né? Existem culturas que são paralisantes, culturas que são muito políticas. Essas culturas, elas tendem a travar mais a inovação, porque tem muitas camadas ali que você tem que ultrapassar, tem que provar para poder chegar e colocar o novo, Eu né? tenho que E se planejar colocar como demais. talento ali. Eu tenho que planejar demais, né? E se eu tenho que planejar Exato. demais antes de começar a usar, eu já tenho um time que está travado pela ansiedade, pelo medo de perder o emprego. A gente não pode ser hipócrita e achar que as pessoas não têm Sim, medo de perder. O tempo todo existe o medo de perder o emprego. Algo que eu converso muito com muita gente. Meu time está super feliz, confortável, mas todo mundo tem medo. Basta você botar uma mensagem, venham todos aqui na minha sala, a primeira coisa que passa na cabeça da pessoa vai ter demissão. exatamente. É a primeira coisa, né? Então é algo que está ali dentro do nosso subconsciente, o que for, a gente sempre está, né, com esse receio da mudança. A mudança é paralisante. A gente precisa ir lá e virar, né? Parece que tem que ter um botãozinho físico, tá, vamos aqui, vamos mudar. É, é Esquece, isso. a gente tem que ficar de olho. Mas essa cultura das empresas que criam essa cultura de experimentação, eu acho que elas vão muito longe nesse sentido de aproveitar essa onda, né, de vamos estudar, vamos olhar o que os concorrentes estão fazendo, o que os parceiros estão fazendo. Acho que sim, porque ela traz para o seu dia a dia,
né, de uma forma natural e orgânica, se ela tem essa cultura, né, de valorizar essas iniciativas, esses talentos que tem ali dentro que são curiosos, ela consegue colocar no seu dia a dia a inovação. E aí, na minha visão também, elas conseguem se perpetuar, ser mais longevas ao longo do tempo, Sim, atender melhor os seus clientes, né. Então eu acho que são empresas que estão sempre atentas a deixar os seus processos internos no que precisa ser processo interno e que é estruturante para a organização, porque tem uma camada que porque lá no frigir dos ovos, se acontece alguma coisa, quem toma, né, a responsabilidade de uma perda muito grande, seja financeira, seja reputacional, é a corporação, não é a pessoa, né, não sim, é o sim. indivíduo, e é assim que Uhum. tem que ser mesmo, a instituição é sempre maior do que o indivíduo. Eh, e aí a gente tem que conciliar e achar esse meio do caminho, do onde que eu consigo equilibrar isso e deixar as pessoas aqui terem uma liberdade dentro dos processos que podem ter liberdade, e o que que eu preciso ter um crivo aqui, porque ele já ultrapassa alguns limites, seja da ética, a gente está descobrindo tudo isso. Qual é o limite da ética disso? Qual o Sim. limite social? Qual é o limite organizacional? Né? Qual é o limite humano? Que eu estou esbarrando numa questão aqui muito humana. Então a gente precisa ficar mais atento a isso do que nunca. Inclusive como É, o equilíbrio. organização, como líderes de organização. Não, perfeito. O equilíbrio entre coragem e risco, ele tá aí, né? Em cada passo que a gente dá. Alana, eu amei vários insights, muitas reflexões. Vamos ter que marcar um vinho para continuar essa conversa, Ai, porque vamos sim. vamos ter, com certeza, daqui a pouco. Adorei essa ideia da entrevista aí com um agente virtual. Em Vamos breve, ver em quando, em breve. breve, Em breve vamos ver nas telas quando de isso. cinema, nas Ai, telas meu dos Deus. computadores. Pois é, mas vamos lá. Eu acho que é lidar com uma coisa de cada vez, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente acabou falando muito pouco aqui esse é o momento da gente também começar a discutir os limites, né? O limite ético, o limite ideológico, né? Tudo isso a Exatamente. gente também precisa discutir nas nossas empresas, como a gente discutiu recentemente, fomos forçados a discutir, né? Todas as empresas foram forçadas a discutir segurança de dados, Sim, diversidade, tudo isso. Então, acho que essas reflexões sobre o que, que a gente vai fazer com a IA e a questão dos vieses, será que realmente tira os vieses ou a gente pode colocar os vieses? Né? Meu primeiro exato. movimento é que tira, mas até onde, né? Será que a Até gente não pode onde? colocar também, como a gente colocou em tantas coisas ao longo da nossa história? É. São coisas que a gente tem que usar para entender. É um mundo novo. Isso, um mundo Então, é novo. importante, as organizações e as pessoas, né, dentro do seu dia a dia entenderem esses limites, né. Eh, Segurança e liberdade sempre andam ali, enquanto se aumenta um, você restringe o outro, não existe uma fórmula mágica. Mas a gente precisa, acho que antes de falar de segurança, falar da ética, dos limites, né, morais Sim, que estão envolvidos nisso tudo, porque tem sim. tem Né, sim. tudo pode ser usado de todas as formas possíveis, né, o ser humano pode ser tão potente para criar uma guerra ou também para criar um ambiente super, acolhedor, amistoso, a potência está toda no mesmo lugar, assim como a tecnologia. Então, Perfeito. é criar esses dispositivos éticos, sociais, culturais, é isso que como líder de organização a gente agora também precisa ficar atento com isso. Perfeito. Linda conversa, adorei. Vou sair daqui cheia de reflexões, que venham novas conversas. Só tenho a agradecer por você ter participado e torço que todo mundo adore. Quem gostar, manda um joinha pra gente, coloca umas estrelinhas e que mais conversas incríveis apareçam por aqui. Muito obrigada, estou muito feliz de ter participado desse bate-papo, muito bom, muito gostoso, acho que é um assunto Ai, que atual. bom. Espero que as pessoas gostem, e aí qualquer coisa, quero comentários, porque isso aqui é um tema que está sendo discutido, efervescente, Sim, sempre comentários, sempre mais fóruns, vamos discutir bastante sobre isso. Então, meu LinkedIn está aberto para a gente falar sobre isso, eh, aqui também nos fóruns que a gente tem, vamos aprofundar o tema, cara, importante. vamos. Conversa nunca é demais. Eu gosto de dizer isso. Quanto mais a gente conversar, mais a gente aprende, mais a gente troca, mais a gente vai descobrindo novos caminhos. Esse é o Exatamente. Esse é o caminho, no final das contas, Esse é o conversar. caminho.
Muito bom. Beijo a todos. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada por assistir mais um episódio do Peopletech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!